Eu sou Jéssica Kaminski, sou filha amada de Deus e esposa de um pastor. Cuidamos de 2 igrejas brasileiras aqui em Orlando. E sou advogada de imigração, mãe do Luca, da Carolina. E temos seguido aqui nessa caminhada imigratória junto com os imigrantes, porque, afinal, somos todos imigrantes nessa terra. Exato. E, graças a Deus, daqui a pouco a gente não será mais. Exatamente, exatamente. Rê, fale um pouquinho de você. Eu sou a Renata Rodrigues, atualmente estou à frente do Delas. O Delas é um grupo da comunidade brasileira. Hoje, em Orlando, somos 45 grupos e uma comunidade grande e forte. Aí. Uau, é uma alegria, viu, ter Obrigada. vocês aqui. Eu estava conversando com as meninas ali que eu consegui identificar, durante todos esses anos de trajetória, o quanto é importante a gente dar as mãos. Porque, devagar, você pode ter a sensação que você está indo mais rápido. Mas você não vai muito longe. Porque, se você quer realizar algo grande, você precisa de ter do seu lado pessoas que te apoiem, e você precisa apoiar projetos que são mãos que chegarão onde você não está chegando. Né? E eu queria te fazer uma pergunta, diante de tudo que a gente está vivendo, diante das mudanças e aumento da fiscalização na nossa questão imigratória. A AME sentiu, a GFC sentiu, né, e outros pastores também. Meu esposo é presidente da Associação de Pastores, a gente reúne os pastores uma vez por mês, e a fala é sempre a mesma. Todos nós sentimos, de alguma forma, a diferença da atmosfera, né, diante de tudo que a gente tem vivido. Quais são os erros mais comuns que os imigrantes estão cometendo por medo ou desinformação? E como podemos nos proteger legalmente e emocionalmente nesse cenário? Pergunta bem interessante e difícil. O pior erro está sempre ligado a buscar um profissional que não é licenciado. E eu digo isso não unicamente por eu ser licenciada, mas porque diariamente eu vejo pessoas chegando, me procurando, porque passaram por algum tipo de fraude, porque foram mal instruídas, normalmente por erros básicos, porque não conhecem a lei, porque não têm a responsabilidade que um advogado precisa ter. Porque é muito difícil passar no bar, que é a OAB nossa de advogado, mas é muito fácil você perder a sua licença. Então, quando você comete erros, você tem como responsabilizar um advogado. É diferente de um paralegal, de alguém que sequer fez algum curso. Então, eu falo para as pessoas assim, quando você realmente contrata um advogado, você está contratando um seguro, que por mais que existam erros, você está ali confortável, respaldado para poder responsabilizar aquele advogado. E, querendo ou não, hoje em dia, nós vivemos aqui com uma comunidade grande brasileira e a gente não tem nem noção se a pessoa estudou para aquilo, se a pessoa entende, se ela fez direito no Brasil e, mesmo que tenha feito, se ela sabe inglês suficiente para poder tratar de algo que é tão sério, que é a sua família, a sua estabilidade aqui, porque tudo começa exato, e um processo imigratório mexe com a família inteira. Muito. Mexe com a sua vida toda. Então, a seriedade de você escolher alguém que você realmente... E às vezes, não é o preço que identifica ou sinaliza isso. Sabe que um dos fatores que fez a gente caminhar com a AME tem 11 anos. E um dos fatores que fez a gente realmente caminhar com a AME, sabe aquela questão de que eu ouvi você falar assim, não faz negócio com brasileiro? A AME acabou sendo um centro de referência, e até hoje, volta e meia, as pessoas me ligam e falam, você já ouviu falar em tal negócio? Ela faz parte do seu grupo? Porque é uma referência. Então, assim, a gente precisa indicar quem você tem referência. E você precisa indicar profissionais que são qualificados, e que você sabe que, de alguma forma ou de outra, tem um nome a zelar. E a Bíblia fala que um bom nome vale muito mais do que grandes tesouros. Né? Então, nós precisamos de manter um bom nome, de cuidar e fazer como esse fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Né? Isso é muito sério em toda a caminhada da vida. É muito sério. E a gente tem visto assim famílias que... Eu até postei ontem um vídeo
de 2 famílias que chegaram a mim, foi no mesmo dia, essas 2 famílias com a mesma situação. Elas foram mal instruídas e acabaram ficando sem status, e elas sequer sabiam que estavam sem status. Meu Deus. Já há anos, com uma barreira agora de 10 anos de penalidade. E, assim, por mais que aquele profissional tenha cuidado, gosto, enfim, queira ajudar, muitas vezes não são qualificados e acabam ali estragando o sonho de muitas pessoas e ficam sem saída completamente. Então, o maior erro seria esse. Outros erros acabam sendo derivados, né, justamente de uma má escolha, do caminho mais fácil, do caminho mais curto, de tentar aquilo que é mais barato, ao invés de um planejamento estratégico. Para famílias que vivem anos nos Estados Unidos trabalhando honestamente, mas ainda enfrentam insegurança no seu status imigratório. Na sua concepção, quais seriam os caminhos reais e possíveis que ainda existem hoje para regularizar, sem criar falsas expectativas? Porque hoje em dia na internet a gente escuta tanta coisa, Sim, né? Sim. Eu tenho falado com muitas pessoas e eu gosto de ser muito honesta. Hoje me chegou até um cliente falando que queria um visto L e ele não tinha a menor condição de ter um visto L. E ele falou, nossa, eu passei por tanta consultoria que me deu o ok. E eu falei, você vai ser negado. E a gente já conhece que acaba... O perfil, né? O perfil, o que a imigração está exigindo. E a gente não está lá só para ganhar dinheiro e tirar dinheiro das pessoas. A gente fala honestamente o que realmente vale a pena. Mas existem caminhos reais. Hoje, se você tem status aqui nos Estados Unidos, os caminhos para trabalhar legalmente, eles estão abertos, desde que você tenha um perfil bom para isso, ou uma empresa que queira te contratar. Porque, às vezes, você não tem um perfil bom, mas você conhece pessoas, você conhece um amigo que tem uma empresa, você abre uma porta, mas, ainda assim, existem muitos caminhos. E, querendo ou não, os vistos que são os mais conhecidos, que são EB1, EB2, EB3, eles são uma oportunidade, eles são uma porta aberta para que você consiga o seu green card, mas lembremos que nós temos quase 200 tipos de vistos. E, às vezes, você conversa com uma pessoa que só sabe fazer um tipo e só vai te indicar aquele. E é difícil, né? Essa pergunta eu achei meio tricky, porque é difícil para você falar. Sim. Cada caso é um caso. Depende de cada situação, de cada contexto, né? Você não pode falar assim, faz esse, ou faz aquele. Não é uma roleta. Sim. É algo que você está... É uma decisão muito séria, né? Mas, às vezes, eu falo assim para a pessoa, não, você poderia vir com um visto H, você poderia vir com um visto J, e a pessoa nem sabe que existia. Então, é sobre isso, é sobre conversar, ver o seu melhor perfil, não o que a pessoa sabe fazer, mas o seu melhor perfil. O que se encaixa melhor para o seu contexto. Vai ser a melhor estratégia. Eu li em um dos seus flyers essa semana, conexões que transformam. Quanto tempo você está com delas já? Delas tem 1 ano e 4 meses. Um bebê, mas já está tão grande, né? Já, ele tem 28 mil membros só em Orlando. Uau, já pensou, gente? A comunidade é forte. Uma comunidade forte. Muitas mulheres fortes, de mãos dadas ali. Sim. Né? A gente tem a Cláudia aqui, que deveria também estar sentada nessa cadeira conosco, porque ela é seu braço direito, né? Ela é meu braço direito. E pensa uma pessoa que exala simpatia, é a Cláudia. Eu sei. Ela é muito querida, doce, agradável, uma pessoa que eu tenho prazer de estar por perto. Sim, e eu estou feliz que você está aqui, diante de tudo isso que a gente está vivendo. Você que está lidando com o público, né? Sim. O que você mais tem visto? Qual a maior dor e dificuldade que as pessoas têm enfrentado nesse contexto imigratório? Ai, meu Deus. Eu acho que o contexto imigratório como um todo, né? Quem não está documentado ainda está nessa sensação do medo. Muitas pessoas estão com medo, a família. E as informações muito distorcidas causam pânico. Então, nós, assim, à frente da comunidade, como você até falou, quando a gente entra dentro de um ambiente que vira referência, as pessoas entendem que a gente é referência. Então, elas pedem informações, pedem indicações de bons profissionais, de como proceder, como lidar com a situação. Então, assim, hoje, o nosso cenário dentro da comunidade é mais essa questão imigratória mesmo. Está bem difícil. 2024, cara, eu fazia evento todos os meses. Esse ano eu não estou conseguindo. Tell me about it. Está bem difícil. As pessoas estão mais reclusas.
A situação econômica também mudou muito. Fora o cenário imigratório, eu falaria da situação econômica. Tem mudado muito a situação econômica no país, está tudo muito mais caro, mais difícil de lidar. E quem está chegando está encontrando essa barreira, e quem já estava está encontrando a dificuldade da situação do país. Doutora Jéssica, em tempos de tanta tensão e notícias assustadoras, ela acabou de mencionar sobre o medo, né? Quais direitos básicos todo imigrante, documentado ou não, precisa conhecer para agir com sabedoria, caso seja abordado pelas autoridades? Você começou a falar de direitos, eu já comecei a falar assim, tem o direito de ficar calado. Isso, o direito de não mas se é uma entregar. instrução, claro. Mas querendo ou não, o imigrante ele precisa saber os seus direitos para que não caia em nenhuma cilada. Então, quando você conhece que você não precisa entregar quem você é ou qual é a sua situação imigratória, esse já é o início de você não colocar aí sua família em risco. Então, um policial ele deve te abordar apenas quando ele encontra algum erro. Então, aquele clássico erro assim de uma lâmpada queimada, ultrapassar, enfim, uma velocidade acima do permitido. Então, quando acontece uma abordagem, a primeira coisa que você deve perguntar é: o que você identificou de errado? Tem algum problema ou eu posso ir embora? Porque se o policial não identificou nada, ele não tem que parar o seu carro. Mas os direitos, eles são inúmeros e eles vão além das abordagens, porque, de repente, às vezes as pessoas pensam assim, eu estou aqui, eu sou imigrante, então aquele fulano que me contratou não me pagou, então eu não vou poder receber. Se Pode. o policial parar um cidadão e questionar que o status imigratório, ele tem o direito de permanecer calado? Ele deve permanecer calado, principalmente sem status. Então, você deve falar, não, eu tenho o direito de permanecer calado, eu não vou falar nada a não ser na frente do meu advogado. Você é obrigado a colaborar, mas você não é obrigado a se incriminar. Então, existe uma distância muito grande entre uma coisa e outra. E, óbvio, você não pode estar dirigindo sem a sua carteira de motorista. Mas, se você tem a sua carteira, você apresenta para o policial, você não precisa falar qual é o seu status. Eu não preciso falar o meu status. Eu estou aqui, minha carteira é essa, posso ir embora? Eu estou livre para continuar? E ele vai falar, você está livre para continuar. Uau, muito bom. Mas são muitos direitos, né? Mas essa é uma ótima dica. Essa é uma ótima dica, porque eu acho que é um ponto de interrogação bem grande que as pessoas têm, né? Mas a questão dessa questão do transporte mesmo, né? Isso, porque eu acho que é o que mais pega. É o que mais pega. Né? Porque as pessoas aqui, a gente mora numa região onde não tem o transporte público, não é algo muito comum. E é muito precário o transporte público aqui, né, não? Então, as pessoas precisam de carro para ir e vir e se locomover. E aí, como é que você faz? Né? Todo mundo precisa de carro, até quem nem dirige. Até quem não dirige precisa ser transportado. A gente teve o caso de uma moça conhecidíssima da nossa comunidade, a Fernanda Linhares, que ela foi pega dentro do Uber. Já pensou? Então, assim, enfim. O que você diria para uma mulher que tem medo de se conectar novamente, porque já se decepcionou muito com pessoas? Ai, meu Deus. Posso falar de mim? Claro, por favor. Não, é sobre isso. Compartilhe. O que eu diria... Eu acho que todo recomeço, eu acho que a gente tem que sempre abrir portas, sempre tentar ver um outro lado da história, se recomeçar. Eu recomeço. Eu passei por uma decepção muito grande e eu busquei caminhos. Eu acho que buscar boas pessoas, boas conexões, bons amigos, e ali tentar se descobrir dentro de um outro ambiente, dentro de uma outra proposta. Não sei muito, mas eu acho que é isso mesmo. Eu me toco um pouco, falar um pouco sobre isso. Eu sempre penso o seguinte, a gente fala muito sobre a graça de Deus, né? E a graça de Deus é pensar assim, quanto nós somos carentes desse amor e dessa misericórdia de Deus, espiritualmente falando. E aí eu penso, a AME não é
não está coligada a nenhum tipo de religião, aqui todo mundo é muito bem-vindo, mas cada um acaba compartilhando o que tem dentro de si, e eu estou falando do que eu tenho dentro de mim. Eu entendo que se eu preciso dessa graça de Deus, da misericórdia dele, eu não posso oferecer perfeição para ninguém, quem sou eu para exigir a perfeição do meu próximo? E a oração do Pai Nosso, eu acho que a maioria das religiões, não importa qual religião, qual igreja que você seja, passa pelo Pai Nosso, né? Que nos ensina lá a perdoar, nos ensine a perdoar assim como o Senhor tem nos perdoado. Que nós possamos também ter esse coração generoso. Sim. E de perdão. Perdoa e segue, e vai, Isso. se reinventa, se isso recria. aí. E dá oportunidade a outras pessoas. Exato. Eu, dentro do caos que eu vivi, eu me conectei com mulheres incríveis. E que E eu não descobriu imaginava. tesouros, não é E isso? descobri tesouros, eu tenho tesouros. Eu descubro tesouros todo mês, A Naomi. Cláudia estava comigo 2024 inteiro. E 2025 a gente se reinventou para estar no delas. E eu me surpreendi com um tesouro que eu tinha perto de mim que eu não imaginava. E não sabia. Não sabia. É isso aí. Mesmo eu passando por dificuldades, por decepções, porque eu estava saindo de uma decepção muito grande, e encontrei tesouros. Veio comigo 8 mulheres, elas estão comigo praticamente até hoje. E é isso, se permita conhecer novas Estar pessoas. aberto para o novo. Estar aberto para o novo. Muito obrigada, doutora Jéssica Kaminski. Muito obrigada, Renata Rodrigues. Uma salva de palmas para as meninas. Obrigada por compartilhar um pouco do conteúdo que vocês têm. Deus abençoe grandemente vocês, meninas. Vamos tirar uma fotinho.